Esta é a grande ilha da Madeira, que de muito arvoredo assim se chama, das que nós povoamos, a primeira. Assim a canta Camões nos Lusíadas. Câmara de Lobos, com o seu pequeno porto e no fundo da enseada a praia e cais de desembarque, é bem uma mancha típica a chamar-nos a atenção. Aqui, nesta pequena praia de pescadores, antigamente povoada por lobos marinhos, pintou Winston Churchill alguns dos seus quadros. Os terrenos do concelho são de notável fertilidade, sobretudo em cana-de-açúcar, vinho, de que é um dos centros mais afamados da Madeira, e bananas, que nos alertam para a situação geográfica da ilha. A Madeira fica na rota dos paquetes de quase todos os países do mundo que justamente demandam o Porto do Funchal, desembarcando turistas ávidos de usufruir em magníficos hotéis o bem-estar desta pérola do Atlântico. E não é em vão que o fazem, pois na Madeira os motivos aliam-se de modo a darem a quem a visita não só o conforto, mas também a alegria para a vista em motivos típicos únicos. E no deambular pelo Funchal, a cada passo, deparam com monumentos e estátuas, lembrando sobretudo a nossa gesta marítima. Cristóvão Colombo, Infante Dom Henrique, e algumas obras do escultor madeirense Francisco Franco, como esta do Semeador e a do Descobridor da Ilha, Gonçalves Zarco. Mas a monumentalidade da Madeira tem a sua expressão mais elevada na sua velha sé, que foi mandada edificar por Dom Manuel I. Como prolongamento da Sé, temos o Museu de Arte Sacra, cuja visita se impõe. Aqui se encontra em grande parte a história da Ilha da Madeira. Antigo Paço Episcopal, o museu fica situado bem no centro da cidade, com entrada pela Rua do Bispo. Aqui estão patentes ao público uns baixos relevos do antigo camarim da Sé, talha dourada do fim dos séculos XVI e XVII, que representam respectivamente, em 4 painéis, o Pelicano, discípulos de Emaús, Cristo e São João Evangelista e a Fênix. Num outro painel, encontra-se representado Melquisedeque com Abraão, o transporte da Arca da Aliança para o Tabernáculo de Sião, o Agnus Dei e os símbolos dos evangelistas. E a visão de Isaías. Encontram-se ainda 2 tocheiros em talha dourada, onde se podem apreciar cabeças de anjos e formas vegetais, século XVIII, provenientes da Igreja do Colégio.
Devemos destacar a deposição no túmulo, encontrada na igreja de São Roque, sendo proveniente do extinto convento de São Francisco do Funchal. É um grupo escultórico de caráter flamengo, século XVI, do mais expressivo que existe de toda a escultura flamenga espalhada pela ilha. Neste conjunto de escultura dos séculos XVII e XVIII sobressai Nossa Senhora da Luz, uma virgem policromada e dourada do século XVII. A Virgem com o Menino, uma obra notável de imaginária do século XVI, oferecida por Dom Manuel à Igreja de Mexico. É de talha dourada e policromada, escola flamenga. No andar superior, com um tríptico de Santiago e São Felipe da Igreja do Socorro, iniciamos a visita à coleção de pintura flamenga do museu, considerada uma das melhores da Europa. Por se tratarem de encomendas, será esta talvez a razão das grandes dimensões da maior parte destas obras flamengas que vamos ver. Deve-se, em grande parte, a existência de tão grande conjunto de pintura flamenga na Ilha da Madeira ao açúcar aqui produzido no século XVI, que motivou intenso intercâmbio comercial e artístico entre a Madeira e a Flandres. Tríptico, Descida da Cruz, Escola de Bruges, primeiro centro artístico da Flandres. Pintura ao óleo sobre madeira de carvalho. São Jorge e o Dragão, pintura sobre madeira, época medieval. Oferta de uma senhora estrangeira ao bispo de então, Dom António Manuel Pereira Ribeiro. São Jerónimo, pintura ao óleo sobre madeira, escola holandesa, século XVI. Autor desconhecido, influência de São Jerónimo de Dürer, proveniente do Paço Episcopal. Cristo, busto, pintura ao óleo sobre madeira indígena, escola portuguesa, primeira metade do século XVI. É a tradição que este quadro pertencia ao extinto convento das Mercês do Funchal. Santa Maria Madalena, pintura ao óleo sobre madeira de carvalho, escola de Antuérpia, atribuído pelo professor Recter Naltena ao pintor paisagista Hendrik Mat de Bles, também conhecido como Henricus Blesius. Trata-se de um retábulo do altar-mor da Igreja da Madalena do Mar. Era conhecido pelos italianos como o mestre do Civetta. Na admirável paisagem que serve de fundo à imagem da santa, nota-se a presença de uma coruja, forma como aquele artista costumava assinar os seus trabalhos. Na iconografia hagiográfica, São Nicolau é um dos temas mais fecundos, sendo representado com as insígnias episcopais ou com 3 jovens numa tina, por ele ressuscitados. É padroeiro dos marinheiros designado por uma âncora ou por navio ao longe. Encontro de Santana com São Joaquim, pintura ao óleo sobre madeira de til, espécie indígena. Escola flamenga, primeira metade do século XV. Procede da Igreja Paroquial da Freguesia da Madalena do Mar. Há quem veja nas personagens desta pintura Henrique Alemão, lendário príncipe polaco, e senhorinha Anes, sua mulher, primitivos sesmeiros da Madalena do Mar, com a qual casou quando chegou à Madeira após o desastre da Batalha de Varna, 1444. Adoração dos Pastores ou Natividade, pintura ao óleo sobre madeira de carvalho, escola flamenga, séculos XV-XVI. Este quadro, originariamente retangular, foi cortado, passando a ter forma semicircular que hoje apresenta. Era a parte central de um tríptico a que falta um dos postigos. Procede da Igreja Paroquial da Ribeira Brava. Adoração dos Reis Magos. Trata-se do postigo do tríptico atrás referido. Santiago Menor, escola de Bruges. Presume-se que seja da autoria de Dirk Butz ou Memling. Santiago foi eleito padroeiro da cidade do Funchal em 1521. Procede da Igreja do Socorro do Funchal. Esta magnífica pintura deveria ter pertencido à Igreja de Nossa Senhora do Calhau,
destruída pelo aluvião de 1803. Tríptico: painel central, São Pedro, volantes, São Paulo à esquerda e Santo André à direita. Este tríptico é atribuído sob a reserva pelo professor Rector Altena a Quentin Massys ou Metzys, 1466-1530. Pertenceu a uma ermida ou igreja de São Pedro, construída no século XVI. Tríptico: painel central, Nossa Senhora da Encarnação. Postigos laterais, Santa Ana, São Joaquim e a Virgem à esquerda. Natividade à direita. Escola de Maneiristas de Antuérpia, primeiro terço do século XVI. Era o retábulo da capela do Convento da Encarnação. Em 1911 passou para a Igreja Nova de São Martinho. Para a adaptação ao altar-mor desta igreja, ficaram mutilados os dois postigos. O restauro foi feito em Lisboa. As partes cortadas foram reconstituídas de modo a notar-se a diferença. Calvário, pintura ao óleo sobre madeira, meados do século XVI. Presume-se que esta excelente pintura tivesse pertencido a qualquer igreja ou convento, possivelmente ao de São Francisco, e depois distinto, arrecadado na sede do Funchal. Anunciação, pintura ao óleo sobre madeira de carvalho, escola flamenga, princípios do século XVI. Este painel, que se encontra cortado, foi originariamente a parte central do primitivo tríptico da Capela da Encarnação do Convento de São Francisco. Proveio da Igreja do Recolhimento do Bom Jesus da Ribeira. Assunção da Virgem, escola flamenga, princípios do século XVI. Este volante faz parte do tríptico cujo painel atrás referimos. Da Igreja do Recolhimento do Bom Jesus da Ribeira. Postigo de um tríptico, Anjo São Gabriel, escola de Bruges, princípios do século XVI. Há quem atribua este postigo a Jean Provost, 1462-1529, da Igreja do Espírito Santo da Calheta. Postigo de um tríptico, a Virgem, escola de Bruges, princípios do século XVI, atribuído a Jean Provost. Este postigo e o atrás referido fazem parte de um tríptico cuja parte central se desconhece o paradeiro, se é que ainda existe. Adoração dos Reis Magos, escola de Antuérpia, princípios do século XVI. Este magnífico retábulo procede da Capela dos Reis Magos da Igreja Paroquial de Machico, instituída por Branca Teixeira, mulher de Tristão Vaz, primeiro donatário de Machico. A sua moldura primitiva denunciava ter sido centro de um tríptico. Passamos à pintura portuguesa sem o valor da anterior coleção, mas por ela influenciada. Temos um tríptico da Capela da Senhora do Patrocínio da Igreja da Ponta do Sol e algumas obras atribuídas a Vieira Lusitano e Fernão Gomes. É magnífica a coleção de ourivesaria deste museu. Nela estão incluídas peças que, para além do seu valor histórico inegável, são páginas da nossa história, testemunhos inapagáveis do interesse que os nossos reis sempre dedicaram a este rincão de Portugal. Nestes conjuntos de peças dos séculos XVI, XVII e XVIII, é difícil realçar o valor de cada um sem corrermos o risco de relegar para segundo plano outras, igualmente importantes.
Cruz processional de prata dourada é ornamentada com folhas de carvalho e na extremidade da haste dos braços com baixos relevos, representando Jesus no horto. O beijo de Judas, a flagelação, o Ecce Homo. Numa face da cruz vê-se a imagem de Cristo crucificado, parecendo-nos ter sido colocada numa data posterior. Na outra face está Cristo em pé, segurando na mão um globo e na haste e nos braços os 4 evangelistas. Em ambas as faces figuram as armas reais de Portugal, amparadas por anjos e as esferas armilares. Oferta do rei Dom Manuel à Sé do Funchal. As custódias de prata lavrada dos séculos XVII e XVIII, da Igreja do Colégio e do Hospital da Misericórdia. Uma bandeja de prata dourada com cabeças de relevo do século XVI de Antuérpia. O cálice, datado de 1580, da Igreja do Porto Santo. Neste conjunto de pratas, há ainda destaque para uma urna ricamente trabalhada do século XVIII e uma ânfora lavrada do século XVII, que fazem parte do tesouro da Sé do Funchal. Suspensos nas paredes, vários lampadários em prata que atestam o elevado requinte profissional que atingiram os nossos ourives dos séculos passados. Neste Museu de Arte Sacra, no último piso, encontra-se na varanda mirante, voltado ao mar, uma decoração de cerâmica do século XVIII. Os azulejos ocupam a totalidade da parede, enquadrando as duas portas, formando ricas molduras. Estes painéis a azul e branco representam as 3 virtudes teologais, respectivamente a fé, a esperança e a caridade. Vêem-se ainda motivos ornamentais como anjinhos e formas concheadas, elementos importantes desta época do Barroco. Daqui se depara aos olhos do visitante o casario do Funchal, a convidar a uma visita mais longa. Andemos uns quilómetros e vamos até ao Caniçal, localidade que fica mais ao oriente da ilha, de aspecto totalmente diferente das outras regiões do arquipélago. No regresso, uma paragem no Machico, vila histórica à beira-mar, que na lenda poderá ter sido o porto de abrigo a um casal de ingleses enamorados. Tristão Vaz, o Tristão da ilha, como lhe chamou a Zurara, foi o primeiro donatário do Machico. A sua igreja matriz deve-se à própria filha de Tristão Vaz,
recebeu dádivas de Dom Manuel I e tem tantos motivos de interesse que só por si preencheria um programa. No regresso, deparamos com complexos turísticos que têm na ilha um desenvolvimento importante, mercê da beleza da Madeira. Beleza essa que, em grande parte, é devida ao clima e à flora extraordinária que reúne plantas e flores de todas as espécies. E se nesta nossa deslocação realçamos justamente o Museu do Funchal, gostaríamos de o inserir como apoio importante ao desenvolvimento sociocultural da população madeirense e como motivo de interesse turístico e cultural dos visitantes. Visitantes que, ao partir, vão enriquecidos pelo bem-estar usufruído e, certamente, com desejo de voltar.